Esse vídeo é pra você que tá com aquele sentimento de paralisia, um sentimento que é quase como se fosse uma dor se mover. E é uma dor se mover porque, principalmente, você sabe que não quer estar aonde você está, mas mesmo assim você permanece nesse lugar. Se isso está no seu coração agora, então esse vídeo foi completamente feito para você. E existe uma coisa sobre esse momento que não é que ninguém diz, mas muitas pessoas falam como se a gente estivesse na cabeça delas. E, enfim, tem uma série de frases que usam para esse momento e que eu vou revelar para vocês. Só que é muito difícil quando você tá nesse momento enxergar exatamente o que aquilo quer dizer. Então, meu trabalho aqui hoje é explicar o pormenor dos maiores conselhos que se tem a partir disso. Porque quando a gente está nesse estado, parece até que a gente sente mais sono, e justamente porque a gente quer mudar dessa realidade, a gente quer sair dessa realidade. E parece que o sono é essa escapatória. E sabe o que mais te atrapalha nesse momento? É que você tá procurando uma pessoa que vai conseguir te entregar o gabarito da sua vida inteira. Exatamente como se alguém pudesse te entregar um manual falando, olha, faça isso, depois aquilo outro, pode seguir nessa linha que vai dar tudo certo. Mas a verdade é que ninguém tem o gabarito da sua vida. O que as pessoas têm são fragmentos, são histórias que podem ser compartilhadas, são dicas, pequenas dicas, e muitas pessoas compartilham isso, né? Ensinam como viver. Eu sou uma delas porque gosto de compartilhar as coisas que me fazem bem e as coisas que me fizeram mal, que me fizeram parar a minha caminhada e as que me fizeram correr mais. Mas todas essas coisas vão ajudar você no seu processo. Mas o trabalho árduo, pesado, o principal, ele é feito por você. E eu sei que muito provavelmente você já ouviu essa frase antes, né? Ninguém pode viver por você. Só você pode fazer as suas próprias escolhas, pode viver a própria vida. Mas deixa eu te explicar exatamente o que eu entendi disso tudo, porque antes eu sentia essa frase muito como um julgamento, muito como um vai lá e problema seu. Mas deixa eu te explicar o pormenor de tudo isso. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida quando você entende isso. E tudo começa quando a gente percebe que a genialidade não garante o sucesso. E quando eu li isso pela primeira vez, né, essa frase, a genialidade não garante o sucesso, eu achei uma grande bobagem. Porque na minha cabeça, todo gênio faria, né, teria ideias mirabolantes, fariam coisas geniais e por conta disso essas pessoas teriam sucesso na vida e é assim inegável que tivessem na minha concepção antiga, porque todo gênio que eu conheci era um sucesso, né? Até um gênio da lâmpada tinha uma história de sucesso na Disney. Só que o meu raciocínio era ilógico, porque não é só porque eu só ouvi falar de gênios e que esses gênios eram de sucesso que apenas existem gênios de sucesso. Porque é pretensioso demais a gente achar que a gente sabe tudo o que há para saber. Que só porque a gente conhece gênios de sucesso, todos os gênios são um sucesso. Depois que eu parei para analisar, né, para questionar as minhas próprias certezas, eu entendi que eu já conheci alguns gênios que não tiveram sucesso, pelo menos não o sucesso que eles mereciam. E aí, parando até para pensar em todas as minhas ideias que na minha cabeça eram geniais, eu percebi que todos nós somos gênios na nossa própria cabeça. Todos nós temos ideias maravilhosas dentro da nossa própria cabeça, mas poucos de nós fazem essa coisa genial de verdade. E a verdade é que o sucesso só vem daquilo que a gente consegue expor para a realidade para poder compará-lo. Senão a gente só fica com ideias geniais, intenções geniais, mas até um conto de fada genial, né, que tenha um gênio que seja, ele precisa existir na realidade. Ele precisa existir para além da imaginação. E olha, sobre colocar as ideias em prática no mundo, eu tive que lutar muito para entender isso e para conseguir fazer isso, porque
Modéstia à parte, eu tenho uma imaginação maravilhosa. Eu adoro imaginar as coisas. Na verdade, é o meu hobby favorito. Sempre foi da vida inteira. Sentar, olhar pro nada, pro vazio e começar a imaginar coisas. Mas quantas dessas ideias eu coloquei em prática? Porque ter uma boa imaginação não é nem uma habilidade muito legal de se ter se você não sabe tirar as coisas daqui da sua cabeça e colocar em prática na vida. Se você não souber como usar as ideias que você tem, nem que seja para ancorar, para fazer escolhas melhores. Se você não quer continuar perdido, continuar nesse sentimento de eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que, para de caminhar. Se você está perdido, para de andar, pelo menos um pouco. Olha ao seu redor, olha o lugar onde você está, identifique as coisas que estão acontecendo, ou seja, identifique o momento de vida que você está. Identifique mesmo, sem tanto negativismo, sabe? Olha agora as oportunidades que você tem que estão escondidas aí. Primeiro se pergunta o que você gosta de fazer, o que é legal para você fazer. Se você já me responder de bate-pronto, cara, eu tenho muitos interesses, Adma, eu tenho muitos interesses. Então faça uma lista de todos esses interesses que você tem. Porque você precisa ancorar da sua imaginação, coloca no papel mesmo, se você conseguir fazer uma lista para que você entenda todas as coisas que você pode fazer mesmo ou não. E aí você olha para essa lista, vamos supor, né, que tem uma lista aqui, e aí você olha para essa lista e pensa o que de fato você realmente quer fazer e começa a se perguntar o que as pessoas que já tiveram esse tal resultado precisaram fazer para que aquilo tirasse da imaginação delas e que fosse para o real, para o palpável mesmo. O que ela precisou fazer de básico? Seja, por exemplo, vamos supor que você quer fazer conteúdo para as redes sociais. O básico que a pessoa teve que fazer foi gravar um vídeo, foi escrever um texto, foi escrever um post, alguma coisa do tipo. Então, esse é o mínimo. Não precisa ser bom, não precisa ser maravilhoso, não precisa ser péssimo. Mas precisa ser. Entende o que eu tô dizendo? Isso precisa sair da abstração, porque quando você tira da sua abstração aqui, na sua imaginação, e coloca a Vera ali mesmo para ver, para acontecer, você consegue ter acesso a coisas que você não tinha antes, coisas que você não poderia saber antes de começar. Por mais que você esteja aqui pensando, nossa, em todas as possibilidades, eu consigo ver todas as possibilidades, porque eu sou um ser muito evoluído, eu consigo pensar em cada coisinha que poderia acontecer. Você, de agora, antes de fazer aquilo acontecer, realmente tem uma ideia. Você realmente tem a possibilidade de ver tudo que poderia acontecer. Mas você ainda é uma pessoa limitada se comparada àquela que já fez. Aquela que já fez tem mais nuances. Ela consegue ver mais longe ainda do que você está vendo. E eu sei que pode ser difícil, né, para quem pensa demais, entender que é possível pensar ainda mais além. Mas é. Só confia em mim e faça, que você vai entender os pormenores daquilo quando você estiver fazendo aquilo. Eu poderia terminar esse vídeo aqui só dizendo para você que você está enferrujado, que precisa começar a gerar alguma roda, né, para que você consiga ir mais longe, mas não é só isso. Isso daqui é o básico, né? É o que a maioria das pessoas falam. Mas eu quero ir mais fundo ainda com vocês. Porque, sem ser essa frase clichê, né, que todo mundo já fala, mas o que quase ninguém conta são os percalços que você vai encontrar no caminho, sabe? Porque não basta você finalmente escolher uma das coisas lá da sua lista gigante, né? Quase um livro de coisas que você quer fazer e de coisas que você se dá bem fazendo. A escolha não é a pior parte, não é a parte mais difícil, por mais que pareça muito agora para você. Mas quando você escolhe, você precisa se comprometer com aquilo que você escolheu. E existem alguns sinais que você precisa estar atento. Você precisa estar atento para exercitar o seu lado de fazer a coisa acontecer. Bom, vai ficar mais claro agora, eu vou contar para vocês. Para que esse sentimento de estar perdido, de ter que começar uma coisa do zero, de
enfim, de estar perdido no mundo mesmo, para que isso não aconteça com você de novo, ou pelo menos não no mesmo nível, eu preciso que você entenda esses sinais, que eles vão acontecer e que você precisa estar preparado para identificar esses sinais e lutar contra eles. Bom, o primeiro sinal eu já até falei aqui para vocês, né, que é quando você procura uma pessoa para te mostrar o gabarito inteiro da sua vida. Isso é um sinal de que você não está se comprometendo com você mesmo. É um sinal de que você não confia em você mesmo e isso precisa ser combatido, porque a gente não consegue construir uma coisa de longo prazo, uma coisa que realmente vai durar e que não vai te trazer esse sentimento de estar perdido de novo se você não confiar em você. Então, procurar uma outra pessoa para viver a sua própria vida, isso já é um sinal, um alerta vermelho. O segundo sinal é quando você fica super impaciente por estar construindo aquela coisa ainda e você logo já quer voltar para a imaginação, porque é o seu lugar de conforto. E você acha que vai conseguir imaginar uma coisa muito melhor, até se você parar tudo e voltar a imaginar. Isso é um sinal vermelho. Outro sinal vermelho é se você pensa que a coisa certa ainda vai aparecer. Sabe? Se você ainda tem esse sentimento de que, calma, eu sei que tá chegando ainda a tal coisa certa que vai ser pra mim. Se você tá com esse sentimento, é um sinal vermelho. Se você acabou de iniciar alguma coisa que você escolheu fazer e se ainda no início você já começa a pensar que aquilo não era bem o que você queria, que tá na hora de você mudar, tá na hora de você trocar, isso é um sinal vermelho. Porque, calma, as coisas são feitas devagar mesmo e você precisa ir mais a fundo para ver se aquilo realmente é para você ou não. A quinta coisa, se você sente um excesso de inferioridade misturado com excesso de superioridade. Eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem. Quando você sente esse excesso de inferioridade para fazer alguma coisa, e é um excesso, tá? Não é assim, realmente eu não sou boa e vou trabalhar até ser boa. Não, isso é ok, isso é ótimo, na verdade. Mas quando você tem um excesso de inferioridade, de, eu não sou capaz de fazer isso, pra mim é impossível, não vai dar, mas mentalmente você consegue se dizer superior a uma certa ideia, porque você consegue pensar muito mais além daquilo que está sendo feito. E isso dói, né? Mas isso também é um sinal de alerta. A sexta coisa é quando você tem medo de se tornar um tipo específico de ser humano e apenas, porque você se vê como um ser humano plural. Spoiler alert. Todos nós somos complexos, todos nós amamos várias outras coisas, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então é um alerta vermelho quando você tem esse medo de ser só uma coisinha, de entrar numa caixinha e, sabe, de fazer uma escolha e aquilo for definir a sua vida. E justamente porque é como se você não quisesse se comprometer com nenhuma ideia. Isso é um alerta vermelho. Tenha isso em mente. O sétimo alerta é quando você não segura nenhum desconforto, nenhum incômodo, a não ser que você esteja extremamente empolgado nessa ideia. Sabe quando a gente tá no estado de flow, né? Que a gente pega uma coisa para fazer e vai fazendo e a gente não se importa nem se tá comendo direito, se tá fazendo as coisas básicas. Você só suporta um incômodo se você está nesse lugar, se você está nesse momento, é um sinal de alerta. Ou seja, você tem que conseguir suportar desconfortos mesmo quando você não estiver empolgada com uma ideia. Outra coisa, se você se sente sempre sonolento e não tem nada a ver ali com a sua saúde, né, B12, enfim, nenhuma coisa que você tem que suplementar, ferro, por exemplo, mas você se sente muito sonolento, muito cansada, e é como se você quisesse jogar uma água fria na sua cara para você acordar. E isso no sentido figurado, tá? Isso no sentido sentimental mesmo, porque você se sente arrastando nas coisas e é como se você quisesse, sabe, se chacoalhar, assim, pegar nos seus ombros, igual aquela música, né, que tem no TikTok, pegar nos seus ombros e te chacoalhar, assim, né, pra você acordar. Isso também é um sinal vermelho. O nono sinal é quando você
tenta fugir mesmo do seu dia a dia, que você não gosta de ter um dia monótono, e tudo bem não gostar, mas quando você tenta fugir desse lugar porque você não tá empolgado com alguma coisa, porque é engraçado, né? A gente perde a noção quando a gente tá nesse estado de flow, né, que é tá focado ali, enfim, em alguma coisa, a gente perde noção de quanto que a gente faz a mesma coisa todo dia, quando a gente tá nesse estado de flow. Mas quando a gente não tá empolgado com alguma coisa, aquilo parece, assim, sabe, que vai acabar com você. Isso é um sinal vermelho. E finalmente, o último sinal, o 10º sinal, que eu consegui listar, né? É quando você foge da responsabilidade da sua vida e fica procurando hacks, buscando ali quebras assim de protocolo, enfim, atalhos, antes mesmo de ter começado o negócio. E não me leve a mal, porque eu não tô propondo aqui que você seja uma máquina de produtividade, sabe? Até porque eu já fui do extremo da imaginação extrema e eu já fui da ação extrema, que talvez seria, né, o burnout. E eu conto pra vocês que essa não é a melhor forma de viver, nenhuma dessas duas, nem o excesso de imaginação e nem o excesso de ação. O que eu quero desmascarar aqui é que nem sempre as coisas vão ser empolgantes, as coisas vão ser maravilhosas. E a gente precisa continuar apesar disso. É tirar mesmo essa fantasia de querer começar grande. Porque eu sinto que uma das coisas que continuam a nos deixar perdidos, além desses 10 sinais que eu passei para você, que são coisas que você precisa lutar contra e continuar apesar delas, que é justamente essa coisa de, cara, eu sou uma pessoa que imagino tão bem, eu sou uma pessoa que consegue imaginar muito longe, muito mais longe do que as pessoas estão fazendo, só que, poxa, parece que eu não tenho oportunidade. Mas é que a oportunidade que você está querendo é começar grande, é começar do tamanho da sua imaginação. E eu sei que você tem uma imaginação maravilhosa, e eu falo isso de coração, eu sei que você tem uma imaginação assim muito boa, que você precisa colocar isso para o mundo. Mas a área da ação, ela é muito diferente, ela é muito específica, ela requer que você lide e que você lute com esses 10 sinais que eu mostrei aqui pra você. Porque se você não lutar, você sempre vai estar nesse lugar de perdido, de perdida. E a verdade é que todos esses sinais, eles vão aparecer. Em algum momento, eles vão aparecer. Mas eles são necessários para que você continue o processo, para que você sustente o processo. Porque são sinais de maturidade que precisam ser trabalhados. E tem esse livro, né, que eu tava lendo, eu até postei nos stories, deixa eu pegar aqui a frase. Levanta essa seguinte questão: como alguém pode crescer sem perder sua sensação de totalidade, de criatividade e de sentir-se realmente vivo que teve em sua juventude? Como a gente pode crescer e ainda assim não perder esse sentimento gostoso da infância, né? Que é você poder viver tranquilamente, você poder seguir tranquilamente. E é justamente isso, como é que a gente faz para sair do momento ali infantil, de ter todas as coisas boas, de viver só o melhor que há para se viver, de viver Disney, sabe? E como que a gente faz essa transição para a vida adulta, que é tão dolorosa às vezes, porque a gente tem que lidar com uma série de responsabilidades e de irresponsabilidades também. E o que eu tô chamando aqui com tudo isso é um chamado para maturidade. E não no sentido pejorativo, tá? Não tô dizendo que você é infantil por estar perdido, não tem nada a ver, mas é um exercício. É um exercício que a gente tem que fazer porque realmente não ensinam isso pra gente quando a gente tá crescendo. E é uma coisa que a gente precisa melhorar e que a gente precisa fazer. E a gente, tá? Eu falo isso sobre mim também porque estar aqui fazendo esse vídeo agora é um exercício para minha maturidade, porque eu tenho que fazer independente se eu tô animada ou não. Porque é uma coisa que eu escolhi, eu preciso honrar as minhas escolhas, eu preciso confiar em mim mesma. E essa é uma da base, né, da autoconfiança também. É você ser uma pessoa que você pode confiar
Assim como você confiava nos seus pais quando você era pequena, pequenina, mas confiava, entende? Você confiava que ia receber a comida. E você precisa se ver assim também. Você precisa ser adulta para os seus sonhos de infância, entende? Para que eles possam confiar que eles vão poder florescer, que todas essas imaginações maravilhosas que você tem, que elas fiquem tranquilas, que as suas imaginações elas confiem, porque elas vão entregar para o adulto que você é agora e você vai conseguir colocar isso para frente. E todos esses sinais que eu mostrei para você são eles que te impedem de ter esse sentimento de realização, de paz com você mesmo, de não estar perdido mais, de ter se reencontrado no mundo. E você precisa estar muito atento a esses sinais, porque só você pode se pegar no pulo, sabe? Só você pode se perceber e falar, putz, tô querendo que passar a responsabilidade para outra pessoa. Cara, isso sou eu que tenho que fazer por mim. Tô muito impaciente com essa coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu respirar, porque esse projeto eu prometi para mim mesma e eu preciso ir até o fim com ele. Eu preciso ir pelo menos até o meio dele para conseguir ver se essa fruta, né, se esse fruto que ele vai dar realmente é para mim ou não. Então, se você se percebe impaciente com aquilo que você escolheu, ali está o seu trabalho. Ali que está o seu sinal para você trabalhar em cima dessa impaciência, apesar dessa impaciência. E mudar é absurdamente importante, evoluir é absurdamente importante, mas só é possível evoluir a partir de algo que foi construído e não de uma ideia que você teve, porque senão se você pensar em uma ideia e aí depois pensar, não, mas é a mais. Tá, então na verdade a ideia não foi uma evolução de A, ela é só a mais. Entendem o que eu tô querendo dizer? Que você só vai trocando de ideias ao invés de melhorando as suas ideias, de construindo ideias, porque não é possível construir só no imaginativo. Você precisa colocar no mundo, no palpável, para ver aquilo funcionando e entender de verdade as variáveis dela, porque senão você só está imaginando as variáveis dessa ideia. E muito provavelmente essas não sejam as variáveis mais importantes dela. Entendem o que eu quero dizer? E se a ideia de escolher apenas uma ideia te perturba muito, saiba que esse é o seu medo de se comprometer com algo. Esse é o seu medo de dar a sua palavra para algo, porque é importante também que você entenda que não é que se você escolher esse livro para ler, você vai ler ele o resto da sua vida. Não quer dizer isso, sabe? Quer dizer que, poxa, vamos começar a ler esse livro. No início eu não entendi muito bem. Ok, tô superando essa minha barreira, essa minha resistência para construir algo novo, sabe? Tudo bem, eu vou passando. Aí chega aqui assim, ó, mais pro meio, um pouquinho mais pro meio, ó, pro final. Tá vendo? Quando eu chego aqui eu tenho um arcabouço, eu tenho um fundamento para dizer se isso é para mim ou não, porque aqui eu já conheci a maioria das probabilidades, das possibilidades, e eu sei como é um começo de algo, o meio de algo. Então eu tenho uma bagagem melhor para tomar a decisão de escolher uma outra coisa. E além disso, não quer dizer que escolhendo esse livro, por exemplo, escolhendo esse livro, por exemplo, não quer dizer que eu não possa começar a ler esse daqui, ó, entre ele. Eu posso dar uma pausa nesse aqui, ler esse livro aqui e construir algo em conjunto com esse. Enfim, para sair da abstração, não quer dizer que se você escolher criar conteúdo nas redes sociais sobre psicologia, sobre filosofia, sobre seu trabalho mesmo, dentista, advogada, não quer dizer que você não possa colocar uns detalhes sobre a sua vida pessoal, das coisas que você gosta de ler, que você gosta de tocar, enfim, isso não quer dizer que você tem que escolher apenas uma coisa e que você não possa incorporar as outras coisas que você gosta também naquilo. Mas é necessário superar essa barreira do início e do meio, que
que são esses 10 sinais que eu passei para vocês. Superando esses sinais que eu mostrei para vocês, vocês honram a ideia de vocês. E isso vai desenvolver a sua autoconfiança, como eu falei, né? Enfim, se esse vídeo ressoou em você, me deixa saber, deixa seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal Criatora. Acabou que eu não me apresentei para vocês, mas muito prazer, meu nome é Adma Rufino. Esse vídeo, ele teve como inspiração um texto que eu escrevi no Substack, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acessarem. E se vocês têm interesse em desenvolver mais dessa maturidade emocional, eu convido vocês para acessarem o meu curso MCE, que é o Método Clareza Emocional, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Ele tá num preço absurdo de bom, assim, para vocês entrarem. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair muitas coisas dele. Não é só um template, tá, gente? Junto com o template eu tenho aulas mostrando como usar os templates e tenho aulas falando sobre coisas muito importantes para nossa maturidade emocional. Então, se te atrai esse assunto, eu te convido para acessar o curso e a gente se encontra lá dentro, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.